Boa noite a todos, principalmente aqueles que estão nos ouvindo pela internet. Nós agradecemos muito a sua audiência, que tem nos proporcionado muita alegria nesse trabalho que nós fazemos, coordenado aqui pelo Irapuã e o Tiago. Então, nós vamos fazer a leitura de uma mensagem do livro Dia a Dia com Chico e Emmanuel. Dar do que Deus nos empresta e auxiliar constantemente é simples dever que nos cabe a todos, de vez que nenhum de nós consegue respirar sem a bênção do auxílio alheio. O dinheiro pode ajudar muitíssimo, mas só o coração aberto ao esplendor solar do bem pode amparar, libertar, erguer, salvar e aperfeiçoar para sempre. Parece até que os nossos recados anteriores foi combinado, né? Nós abrimos aqui, então nós temos muito tempo para o trabalho. Vamos fazer a nossa prece. Sempre, Senhor, é um momento de alegria quando nos encontramos nesta casa, ou em qualquer espaço que podemos orar e agradecer pela vida, por tudo que nós recebemos, pelo corpo, pela família que nos recebeu, pela família que nós construímos, pelos amigos que formam uma família maior, pelas pessoas que ombreiam conosco as nossas atividades, por esse espaço que é tão grande o planeta, tão grande o universo, e Deus nos deu esse espaço para nos reunirmos, para orarmos, para encontrarmos com os nossos amigos, para renovar as nossas esperanças. E neste dia, Senhor, em que recebemos a Shirley, que vai tratar de um tema que nos invade diariamente, a ansiedade. Envolva em paz e em luz, e que sejamos abertos para a recepção desta lição de hoje. Em Teu nome, Senhor, iniciamos mais um trabalho do Centro Espírita Maria Modesto Cravo. Que assiste. Conosco a Sheila. Boa noite. Boa noite a todos. Me sinto muito... O pessoal aí fora está ouvindo? Está ouvindo? Me sinto muito feliz e grata a Deus, a espiritualidade e a todos os seres de luz que mais uma vez me permitiram voltar a essa casa. Alguém aqui já me viu falar no passado? Não? Ok. E prazer revê-los, vão me ouvir de volta. A história mudou um pouco. Eu me chamo Shirley Venâncio, eu sou escritora, palestrante, terapeuta transpessoal e espírita. E me sinto muito honrada em voltar nessa casa 10 meses depois, porque foi o lugar onde pela primeira vez na minha vida eu palestrei num centro espírita. Eu moro lá em Florianópolis, sou de lá de Santa Catarina, e Deus me trouxe para cá, para essa cidade. E foi aqui onde eu comecei essa minha caminhada, essa missão que eu aceitei com Deus e com toda a espiritualidade de ser espírita e palestrante até os últimos dias da minha passagem por aqui. Com muita alegria. Quero começar falando para vocês que essa é uma palestra um pouquinho diferente. Ela é um testemunho. E por que é um testemunho? O que é testemunho? É algo que a gente vive e que tem, de fato, uma história para contar. Não é uma teoria, algo que leu ou que ouviu falar. E por que eu decidi
levar um testemunho até uma casa espírita, por orientação da espiritualidade. Não foi uma ideia que eu tive, né? A partir de hoje, você vai falar em centros espíritas e você vai levar o seu testemunho para inspirar as pessoas. Eu falei, católica até 3 anos atrás, nunca imaginei que eu falaria num centro espírita e muito menos falar sobre algo que eu vivi. Mas os planos de Deus são sempre bem melhores que os nossos, né? Eu vou começar fazendo uma pergunta aqui para vocês. Primeiro, essa palestra / testemunho, ela é dividida em 3 partes, que eu tenho o desafio de usar em 45 minutos. E olha que eu falo, né? Primeira parte, eu vou falar sobre ansiedade. Segunda parte, eu vou falar como eu tive a certeza que existe vida após a morte, porque eu achava que existia, eu lia, eu via filme e eu tive essa certeza. Eu vou contar para vocês por que eu tive essa certeza absoluta. E finalizo falando sobre a confiança na espiritualidade e a confiança em Deus, para a gente conversar sobre isso. E eu começo fazendo uma pergunta para vocês. Quem aqui tem ansiedade ou conhece alguém que tem ansiedade? Levanta a mão, por favor. Pode levantar os 2 braços também. Então, gente, sempre que eu faço essa pergunta, 90%, 100% das pessoas levantam a mão. Porque ou a gente tem, ou conhece um vizinho, um parente, um amigo, alguém que tem ansiedade, né? Então, eu vou trazer um número para vocês. 27% da população brasileira foi diagnosticada por um médico com um transtorno de ansiedade. Isso quer dizer que pessoas que sentaram na frente de um médico, o médico falou que eles têm ansiedade. Agora imagina o tanto de pessoas que não vão no médico, que não têm acesso e que nem sabem que aquele caos que vivem é uma doença, como eu não sabia um dia. E esse número, 27%, coloca o nosso país no primeiro lugar do ranking mundial. Não sei se vocês sabem, o Brasil é o primeiro lugar do mundo. É o país que mais sofre com ansiedade no mundo todo. E o que tem de ruim nisso? Né? A gente está nesse ranking. É ruim porque a ansiedade é uma doença. Ah, Shirley, mas tem ansiedade que é boa. É outro nome. Ansiedade é patologia. A ansiedade, ela gera depressão, síndrome do pânico, síndrome de burnout, bulimia, anorexia, alcoolismo, dependência com drogas, muito suicídio. Muitas pessoas desejam interromper suas vidas porque não sabem mais o que fazer com aquela tortura mental dentro da cabeça. Quem aqui consegue dizer para mim o que sente uma pessoa que tem ansiedade? Levanta aí a mão. Não vamos brigar, um de cada vez. O que sente alguém que tem ansiedade? Medo. Vamos ajudar aí. Não ouvi. Vontade de comer. Aflição. Ataque cardíaco. Pensamentos acelerados. Falta de ar. Dormência. Insônia. Angústia. Quem tem ansiedade não consegue viver o presente. A ansiedade a gente vive ou no futuro ou no passado. Raramente a gente consegue viver o presente. A cabeça ou está lá ou está lá. E eu fazia parte dessa estatística. Eu era uma pessoa com ansiedade no grau altíssimo. Fazia tratamento psiquiátrico há muitos anos. Fazia tratamento terapêutico com psicólogo há muitos anos. Tentava de tudo me curar e não conseguia. E hoje eu venho falar para vocês que eu me curei. Meus mentores espirituais me falam que antes de eu reencarnar nessa vida aqui, eu escolhi ter ansiedade para que eu pudesse me curar, para vir falar para as pessoas que têm cura. E aí, mas o que é a ansiedade? A ansiedade, ela é de fundo emocional. Ponto. Segundo Joana de Ângeles e vários outros espíritos que trazem para a gente do olhar espiritual, que eles de lá têm um olhar bem diferente da gente, né? A gente tem o ego, tem a mente, tem o achismo, né? Tem preconceito. Joana de Ângeles fala claramente na sua série psicológica que a ansiedade é gerada pelo medo. Ah, mas eu não tenho medo.
Vê se faz sentido para vocês. Medo de não dar um bom futuro para o filho, medo de não ser uma boa mãe, medo de não casar, medo da minha filha não ter um bom futuro, medo de não passar no vestibular, medo de aceitar a sexualidade, medo de o meu corpo não ser aceito. É medo, 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 medo. Medo de doença, é medo para todo lado. E a maioria desses medos, a maioria vem da preocupação do que as outras pessoas vão achar sobre nós. E aí, como é que faz para se curar da ansiedade? Tem receitinha? Seria maravilhoso se eu trouxesse uma receita num livro. Cada ser humano tem a sua história. Eu tenho a minha história que me curou da ansiedade. Mas aí o que eu fiz? 3 anos atrás, dei um clique, que hoje eu sei que não era clique, foi alguém do plano espiritual me dizendo o seguinte: você não nasceu assim, no meu caso, né? E eu pensei, meu Deus, um dia eu era uma jovem tranquila, vivia em paz, não tinha uma cabeça acelerada. Eu falo que a minha cabeça era igual um liquidificador. Os pensamentos atormentados, o tempo todo agoniada, sempre preocupada com o problema de todo mundo, querendo abraçar a mochila e o peso de todo mundo. E eu pensei, meu Deus, eu não era assim. Daí eu sempre faço uma analogia. Quando a gente come alguma coisa que dói o estômago, a gente pensa, o que eu comi, né, que fez mal? E eu pensei, o que foi que gerou isso? E aí eu comecei a estudar. Eu falei, eu vou entender o que é essa tal da ansiedade, vou me curar. Comecei a estudar, fazer psicologia transpessoal, estudar diversas outras fontes para entender. E aí eu entendi que curando todas as minhas dores e feridas emocionais, que eu jurava que eu não tinha, eu iria me curar. E aí eu vou contar uma breve história aqui para vocês, bem rapidinho, para cada um levar para a sua vida, para a sua memória e tentar lembrar a sua. Quando eu tinha 5, 6 anos de idade, a minha avó, Dona Júlia, um ser humano amoroso, bondoso, muito caridosa, chegou para mim. Óbvio, né, gente, que eu não lembrava disso. Eu só fui lembrar numa sessão de terapia com 38 anos, porque eu não lembrava dessa cena. Quando eu tinha uns 6 aninhos, 5, 6, minha avó chegou para mim e falou, minha filha, a tua mãe tem uma doença muito séria. Ela não pode se incomodar. Tu não pode chorar na frente dela. Se tu tirar nota baixa na escolinha, tu não pode dizer. Se tu brigar com o amiguinho, tu não pode dizer. Ela não pode te ver sofrendo, ela tem que ficar sempre tranquila. Por quê? Se tu te machucar, ela não pode saber. Não pode ficar doente também, tem que tentar não ficar doente. Porque senão ela vai se incomodar e vai amarrada numa camisa de força, numa ambulância para o hospital. Todo mundo fala assim, nossa, que vó maldosa. O que essa senhora queria, Dona Júlia? Que a neta não visse essa cena, era o jeito dela, analfabeta naquela época, sem entendimento de psicologia nenhum. Foi o jeito dela de falar para aquela criança, né? Para a criança não ver essa cena. Ela não queria que a minha mãe fosse de novo passar por isso, ela não queria ver a filha sendo amarrada numa camisa de força, e ela, enquanto mãe, não queria ver essa cena de novo. Mas ela não imaginaria que isso impactaria na vida de uma criança até o futuro. Por isso que é muito importante, todos nós aqui que temos filhos, netos, a gente prestar atenção na nossa fala. O quanto que as nossas palavras são responsáveis pelo DNA dessa criança, que ela cresce com essa culpa, com esse medo, com essa responsabilidade. Óbvio que essa criança, ela cresceu com muita culpa, com muito medo, com muita dor. Eu lembro muito bem quando eu tinha 9 anos de idade, internada com pneumonia no hospital, com um algodão com álcool nas costas por causa da febre, alguma coisa assim, e a minha mãe vindo com uma marmitinha. E eu lembro que eu olhei e falei, meu Deus, agora ela vai internada e a culpa é minha. Aí eu fui entendendo, eu trouxe essa história para vocês entenderem o quê? Culpa, raiva, ódio, rancor adoecem. Por quê? Nós aqui encarnados temos uma alma. Porque o espírito encarnado é alma. Quando ele desencarna é espírito. Nós encarnados temos uma alma. E essa alma, ela adoece. Enquanto a gente não curar e não entender tudo aquilo e tirar aquele peso, aquela responsabilidade, a nossa mente não compreende, a nossa emoção não dá conta, o corpo sente. Então, eu falo que cada tema que eu trago, eu ficaria 2 horas falando só sobre isso. Mas eu estou de olho no relógio. E não temos como falar sobre tudo isso agora. Mas o que eu trago para vocês? Nós precisamos cuidar da nossa saúde emocional e da nossa saúde mental. Mas aí o que acontece? Olha como a nossa cultura aqui desse lado do mundo,
ela é enraizada para não olhar para as emoções. Tem bastante homem aqui. O que o menino escuta quando é criança? Homem não pode chorar. Daí aquele menino vê a mãe apanhando, o pai caindo bêbado, passa por um abuso, vive inúmeras cenas dolorosas ao longo da vida e engole aquele choro porque homem não pode chorar. E o que o homem tem diferente da mulher? São seres humanos com emoções. Então, imaginem quantos de nós temos presos aqui dentro cenas, situações que a gente viveu na infância, na adolescência, num relacionamento, num casamento, num trabalho, que a gente engole aquela emoção e segue a vida. Um exemplo, quando a gente machuca... Tô falando rápido, gente, é que eu sou meio manezinha da ilha, né? Vocês sabem o que é manezinha da ilha? É lá de Florianópolis, fala corrido, arrastado. Então, assim, quando a gente quebra o pé, a gente precisa procurar um ortopedista, certo? Caiu o dente, quebrou o dente, a gente vai no dentista. Agora, não consigo dormir, tô com pensamentos negativos, tô com ataque cardíaco, eu acho que a minha mente não para, eu fico sufocada, tô comendo demais, agoniada, tô passando mal, tô com alguma coisa, não sei o que é, só vivo chorando. Deixa pra lá, é bobagem. Sendo que a gente precisa procurar ajuda. E o primeiro passo para eu ter me curado da ansiedade foi quando eu assumi que eu precisava de ajuda. E a gente não tem que ter vergonha. Eu falo que quando a gente assume uma doença mental, emocional, é o maior ato de coragem. Porque quando eu assumi e comecei a falar para as pessoas que eu tinha ansiedade, quando eu tinha, imagina, eu neguei muito, escondia, ninguém sabia que eu tomava remédio. E aí um dia alguém me perguntou no meu trabalho, que eu era supervisora de rede de lojas, um cargo elevado e tal. E alguém falou assim, Chito, o que houve que ontem tu não veio? Eu falei, que ontem eu passei mal e eu fui no psiquiatra. Psiquiatra? Eu falei, sim, eu faço tratamento. Criei coragem de dizer, como assim? Eu tenho ansiedade, eu tomo remédio já faz 2 anos. Sério? Então eu vou te dizer, eu também preciso de ajuda e eu não vou no médico. A partir do momento em que eu assumi, muita gente começou a assumir. Então, eu peço para vocês, para que a gente possa olhar para as nossas emoções e procurar, e para a nossa questão mental e procurar ajuda. É um processo muito intenso curar da ansiedade. É mudança de hábito, incluir novos hábitos. A tua mente, de tão acelerada e ansiosa, cria como se fosse um chip, o DNA, que ela vive assim. E aí você tem que recondicionar, reaprender a viver. Entender o que é importante. Por exemplo, como que eu vou me curar da ansiedade se eu vivo olhando no meu celular, seguindo rede social que fala de desgraça, que traz tragédia? Como que eu vou me curar da ansiedade se eu tenho relacionamentos tóxicos? Como que eu vou me curar da ansiedade se eu passo a maior parte do meu tempo falando do outro, ajudando o outro e nunca olho para mim? Uma fala bem importante. É bem difícil dizer não para o outro, né? A gente diz, não sei dizer não, não sei dizer não. Muitas vezes a gente precisa aprender a dizer um não generoso para dizer um sim para si próprio. Porque a gente não tem como ajudar o outro se a gente não está bem. Faz sentido para vocês? A gente começou que hora que era? 7h15. Então, depois aqui vai ficar minha rede social e eu vou deixar meu telefone com vocês. Se vocês precisarem de alguma ajuda, de alguma instrução. Hoje em dia, tem posto de saúde que atende gratuito, com psicólogo e com terapeuta. Eu sou terapeuta também, né? Posso dar algumas instruções, algumas dicas para vocês. E estou totalmente disponível para ajudar todos vocês quanto a isso. Agora a gente precisa pular para outra parte, que é como eu tive certeza que existe vida após a morte. Quem aqui acredita em vida após a morte, levanta a mão. Eu sei que a gente está no centro espírita. Acredita, tem certeza. O Roberto. Então, vamos lá. Eu era católica até 3 anos atrás. Minha avó católica, minha mãe, todo mundo. E eu sempre tinha uma desconfiança assim, né? Será que acontece depois que acaba aqui, quando a pessoa morre? E aí, o que aconteceu? Eu conhecia diversas religiões, eu ia em tudo quanto é lugar. Mesmo sendo católica, eu sempre fui muito curiosa para ir no culto, na missa, na palestra.
E quando eu tinha 21 anos, faz tempo, eu fui num centro espírita e ganhei um evangelho segundo o espiritismo, que lia de vez em quando, mas não era espírita. E aí, em março de 2021, quando eu estava no fundo do poço da ansiedade, eu achei um subsolo do fundo do poço e entrei e tive síndrome de burnout. Alguém sabe o que é? É uma doença tipo síndrome do pânico, só que relacionada à doença, a trabalho. Pode ser carga excessiva de trabalho, pode ser o ambiente que não se adequa, a carga horária, a função, enfim. No meu caso, era que eu já não aguentava mais trabalhar com metas, com vendas, eu era do varejo, né? Mas eu não tinha coragem de sair. Por que eu não tinha coragem? Já tô velha demais para mudar de carreira, já tenho 40 anos, eu tinha. Não, meu Deus, vou começar do zero, eu ganho tão bem aqui. Não, eu sabia que eu não queria mais, já estava me fazendo mal e eu pensando no dinheiro. Não tenho vergonha de dizer. Eu falei, não, se eu mudar de carreira, eu não vou continuar viajando o mundo inteiro igual eu viajo. Daí não tive coragem. O que eu vou fazer? Sempre fui vendedora desde novinha. Daí eu falo que como Deus é bom o tempo todo, Ele me deu um presente que foi a síndrome de burnout. Ele olhou lá de cima e disse assim, minha filha, como tu não tem coragem, tô brincando, né? Eu vou te dar esse presente. E aí a síndrome de burnout, em março de 2021, eu tava no pior momento, assim, eu perdi a memória. Eu não conseguia falar o nome disso aqui. Se alguém me pedia, Shirley, como é que tu tá? Eu queria unir uma palavra, a outra e a outra, eu não conseguia unir. Eu me senti totalmente incapaz, porque eu não dei atenção à minha saúde. E o que aconteceu que me fez acreditar que existe vida após a morte? Sentada na sala de uma amiga, conversando com ela, porque ela me ligou dizendo que tinha um assunto muito importante para conversar comigo. Ela, como é que tu tá, amiga? E eu comecei a chorar. Eu tô mal, e eu não me curo, eu tô cada vez pior. E ela falou, calma, mas tu vai ficar bem. E eu chorava. E aí eu contei para ela o seguinte, amiga, agora que eu achei que eu ia ficar bem, que eu ia voltar para um trabalho, porque daí eu fiz uma outra formação em coaching, agora que eu achei que eu ia lançar um curso de coaching, eu tô ouvindo vozes. Ela, vozes? Como assim? Porque eu pegava o meu celular para gravar vídeo, eu não sabia que já era um dos meus mentores falando comigo, né? Porque eu era católica e nem sabia de mentor de nada. Daí eu peguei meu celular para gravar um vídeo, e aí eu bem feliz para vender um curso, né? Vamos vender um curso, vou ganhar dinheiro agora. Nem adianta gravar esse vídeo, que não é isso que tu vai fazer. E eu, Gravei de novo. Pode deixar o celular, Shirley. Agora tu vai viver da tua missão espiritual. E eu falei, gente, agora eu tô pirando. E eu conversando com ela, contando toda essa história. O olhar dela mudou. A fala dela foi mudando. Não era mais o sotaque dela de quem mora em Florianópolis e nasceu lá. A postura corporal mudou. Eu falei, amiga, tá diferente, o que tá acontecendo? Eu falei, amiga, e eu falei, gente, eu acho que não é ela mais que tá falando comigo. Mas eu nunca tinha visto uma cena dessa pessoalmente, só em filme. E eu falei, amiga, tá tudo bem, tá se falando estranho, que papo é esse? Não é a tua amiga, eu vim conversar contigo. Sempre que eu conto, me arrepio inteira. Meu Deus, agora é a minha vez de amarrá-la na camisa de força, né? Falei, como assim? Eu vim conversar contigo. Ali eu entendi que era o espírito que se comunicou através dela, que tinha uma mensagem para me trazer. Eu vim te dizer que tudo que tu rezou essa semana ajoelhada no teu quarto vai acontecer. E aí ninguém sabia que eu rezei ajoelhada no meu quarto pedindo uma coisa. Ali eu já pensei, acho que é um espírito mesmo, porque dizem que os espíritos veem tudo, né? Eu assistindo, mas duvidando. Como assim? Lembra que tu pedia para Deus? Eu falei, lembro. E o que eu pedia para Deus? Deus, me ajuda a me curar dessa doença, eu não aguento mais. Eu estava cada vez pior. Eu quero me curar, me ajuda. Com uma fé que eu nunca tive na vida. Porque, gente, o que eu entendi? Eu sempre acreditei em Deus, em Jesus, na igreja e tal. Mas quando eu cheguei lá no fundo do poço que eu sentei, foi muito louco, assim, porque é muito nítido. Eu lembro que eu só encontrei um lugar para olhar. Porque não tinha mais para onde cavar. Era olhar para cima. E assim, uma fé absurda vinha e eu pedia, me ajuda a me curar dessa doença e encontrar um trabalho que eu preciso voltar a trabalhar. Mas eu quero um trabalho em que eu possa fazer o bem
e ajudar as pessoas. E eu não estou achando esse trabalho. E esse espírito falou, tu vai te curar dessa doença e tu vai escrever um livro. Daí eu comecei a rir, né? Eu falei, eu não vou escrever livro. Tu vai escrever um livro e esse livro vai alcançar as pessoas do mundo todo. Eu falei, pior ainda. Eu não tenho dinheiro, sou de família pobre, que mundo todo. Calma. E ele bem calmo. Calma, tu não lembra. Até então eu não sabia nada de espiritismo, não sabia que a gente perde a memória do que escolhe, essa coisa toda, né? E eu falei assim, não, eu não vou escrever livro, eu não sou boa de português, eu não sou boa de gramática. Eu comecei a brigar com o tal do espírito, né? Calma, já tá tudo certo. As coisas já vão acontecer. Esse livro, tu vai contar a tua história, tu não precisa ser boa de português, de gramática, tu vai contar a tua história, vão ter pessoas que vão te ajudar com a gramática. E tu vai escrever sobre espiritualidade, sobre espiritismo. Eu falei, mas, viu, eu disse que eu não vou escrever livro, pois eu nem sei o que é espiritismo, eu não estudo espiritismo. Eu não sei falar de espiritualidade de nada, eu não sei o que é. Tu vai viver e vais contar. E eu, numa hora caiu uma ficha, eu falei, eu acho que eu devo ouvir, né? Quem sou eu aqui temando com ele? Eu só preciso te dizer uma coisa, se tu queres que isso aconteça, tu vai ter que mudar o teu olhar sobre a vida a partir de agora. E eu vou te dar algumas instruções. E ele me passou umas instruções que eu tenho escrito em todos os lugares da minha casa, na carteira, no mural, enfim. E aí, a minha amiga voltou à consciência, não lembrava de nada que tinha falado. E ela falou assim, amiga, eu não lembro, ela não lembrava de nada, né? Detalhe que eu não sabia que ela tinha mediunidade. Ela falou assim, e tem mais uma coisa que eles estão pedindo para te dizer, que a tua mãe não está bem. E a minha mãe havia falecido há 9 anos. E eu falei, como assim que ela não está bem? Se ela morreu, ela está no céu em paz. Porque diante das minhas crenças católicas não tinha outro caminho. Eu não sabia que espírito sofre depois que morre, que ele pode estar precisando de ajuda, ou que ele não sabia de nada. Eu falei, não, amiga, ela morreu, ela está bem. Ela está sofrendo no plano espiritual porque se sente culpada pela tua doença. E eu comecei a chorar, fiquei desesperada. Filha única, muito apegada à minha mãe, eu achei que ela estivesse tranquila no céu. No céu. E ela falou, vocês precisam conversar. E eu, conversar? Como assim? Mas ela está morta. Tu vai conversar com ela em oração, na tua casa, hoje à noite, amanhã de manhã. Tu precisa fazer isso. Em oração ela vai te ouvir. Até então eu não sabia, meus amigos, que em oração a gente consegue se conectar com a espiritualidade. Em conversa, em pensamento, né? Eu falei, mas conversar ela vai me ouvir? Sim, porque ela está viva e ela vai te ouvir. Essa conversa, ela é essencial para ela seguir no plano espiritual e para a tua vida aqui seguir o rumo. E ela vai te dar o colo que ela nunca te deu. Deu assim, que papo estranho, né? Ela vai dar o colo que nunca me deu. Jura que tu vai conversar com ela? Tu jura? Eu falei, jura. Ela, é que eles estão me dizendo que tu precisa falar com ela. Eu falei, tá, eu vou falar com ela. O que aconteceu? No dia seguinte, em casa, em oração, eu falei, tá, na dúvida, né? Não acreditava, não sabia de nada. Eu falei, na dúvida, vou falar com a minha mãe em oração, porque esse espírito não veio me dizer isso em vão, né? Fui pro meu quarto, eu falei, e agora? Tô louca, vou falar com a minha mãe que já morreu. E ela disse, fala como tu conversa com Deus. Ela vai te ouvir. Eu lembro que eu me ajoelhei no chão do quarto, no tapetinho, fechei os olhos, me benzi, como eu sabia fazer. Comecei a Ave Maria, Pai Nosso, até elevar a vibração, a sintonia ali. E comecei, mãe, tô achando isso aqui uma loucura. Porque um espírito... Contei a história real, né? Falei um papo reto. Tô achando isso aqui uma loucura, mas ontem um espírito veio me dizer que eu tinha que falar contigo. E aí, com uma fé intensa, eu falei, mãe, eu não entendo de espiritismo, eu não entendo de mediunidade, de nada. Mas se tu tá vivo em algum lugar, me escuta. Me escuta. Daí comecei a falar, como se ela estivesse ali. Tu não tem culpa por nada, tu foi a melhor mãe do mundo. Porque ela tinha esquizofrenia
meus amigos, num grau altíssimo, assim, né? Ela perdia a consciência, ela não lembrava que tinha filha, ela tentava se matar, ela tirava a roupa no meio da rua, ela realmente tinha um nível muito alto de doença. E eu falei, mãe, com toda a tua limitação, tu me ensinou o que é o amor. E comecei a falar pra ela, porque de verdade ela era o ser humano mais amoroso. Tu foi a melhor mãe do mundo, e falando, e comecei a chorar, me conectar, e chorava. E o meu corpo começou a ficar dormente, minha mão dormente, meu pé dormente, e comecei a sentir uma energia no quarto que eu nem sabia que existia energia. E me arrepiei inteira. Eu falei, meu Deus, o que vai acontecer nesse quarto? Eu sabia que alguma coisa ia acontecer, mas não tinha nem noção. E aí eu senti medo, eu falei, ai, que medo. E eu lembrei do que o espírito da noite anterior falou. A partir de hoje vão acontecer coisas na tua vida que tu vai sentir medo. E tu não deve ter medo, porque a espiritualidade vai estar te amparando. E aí, naquela hora, eu falei assim, Deus, eu não sei o que vai acontecer. Eu não entendo de nada disso, mas se for da tua vontade, eu sou um instrumento, eu só peço ajuda, porque eu nunca estudei nada disso. E daí, num soluço e no choro, eu comecei a ouvir um outro choro no quarto. E soluçando, vinha um outro soluço muito próximo de mim. Que até na primeira palestra, 10 meses atrás aqui, eu não entendia direito os termos, eu acabava falando, eu não estudava ainda muito mediunidade e espiritismo. Eu lembro que eu dizia, né, que eu lembro que eu falei assim, o corpo da minha mãe entrou dentro do meu. Hoje eu sei que se aproxima, né, mas a aproximação era tão intensa que eu sentia que ela estava do meu lado. E aí chorando, eu ouvi o choro dela. E eu falei, meu Deus, a minha mãe está aqui. Ela está aqui nesse quarto. Detalhes, não vou relatar agora, porque não cabe no tempo, senão eu relataria. Esse dia, ele se tornou o dia mais lindo da minha vida e o capítulo mais lindo do livro que eu jurei que eu não ia escrever e que faz 1 ano e meio que eu venho lançando nos principais eventos literários do país. Porque a gente conversou claramente, igual estamos aqui conversando, por quase 4 horas dentro do meu quarto. Se a gente está aqui há meia hora, imagina 4 horas conversando com a tua mãe, que eu fechei o caixão e enterrei. E ali eu falei, meu Deus, é verdade então. Foi uma aula espiritual, porque pensa a intensidade desse encontro. Eu lembro que quando esse espírito falou, ela vai te dar o colo que nunca te deu, né? No final dessa conversa, ela me colocou na cama, porque era eu vendo a minha mãe, só que sem o corpo físico, né? Ela me colocou na cama em posição de feto e me deitou no colo dela pela única vez na vida sem remédio, pela única vez na vida saudável e em espírito. Não preciso nem dizer que quando eu voltei daquela cena, a minha vida se transformou. A partir desse ano, tudo em 2021, eu me curei da ansiedade no mesmo ano. Eu passei a me comunicar com esse espírito que falou através da minha amiga e através do celular. Ele passou a falar diretamente comigo, é meu mentor. No mesmo ano, eu comecei a estudar espiritismo, espiritualidade. E no mesmo ano eu fui morar em Portugal para fazer um mestrado, que eu já vou finalizar a história toda contando esse pacote. E aí, todo mundo me perguntava assim, tá, e quem é esse teu mentor? Quem é, né? E ele me dizia assim, tu não precisa saber. A gente aí na Terra tem o hábito de querer saber quem é o mentor, quem é o anjo da guarda, né? Porque a gente quer qualificar quem é melhor, quem é pior, se é famoso, se não é. Tu não precisa saber. No dia certo e na hora certa, se for necessário, tu vai saber. E eu falei, tá bom. E ali eu entendi mesmo que todos que estão de lá dispostos a nos ajudar, não precisam de nome. Estão todos iguais e todos com uma missão. Mas, não à toa, em Campo Grande, eu fiquei sabendo quem era. E nunca falei isso ao vivo em lugar nenhum, nunca senti necessidade, mas hoje no voo, vindo para cá, eu estava rabiscando e ela me falou que era para eu dizer hoje quem era ela. Então, por isso que eu estou até emocionada. Estou com TPM. Mas eu falei assim, mas para que dizer? Eu disse que no dia e na hora certa você podia dizer. Eu falei, mas não vai mudar nada. Mas é que a partir de hoje a gente começa uma outra etapa na nossa missão e a partir de agora a gente vai falar juntas. Então,
Em Campo Grande, no ano passado, em abril, eu soube que a minha mentora é a irmã Sheila, que é enfermeira, que é espírita, óbvio, né? E que escreveu diversos livros psicografados, e que ela é um espírito de muito amor, que tem uma missão muito grande no Brasil, muito grande em Campo Grande, por isso que eu vim para cá, muito grande mesmo. Ela trabalha muito no Brasil inteiro, mas ela trabalha intensamente aqui em Campo Grande, nos hospitais espirituais de Campo Grande. Isso não muda nada na história, mas se ela me pediu e eu assumi a responsabilidade de seguir, eu trouxe, né? Nós somos irmãs na última encarnação, na Alemanha. Ela era enfermeira na Segunda Guerra Mundial e eu era escritora e irmã dela. E nessa encarnação, eles queimaram todos os meus livros que falavam de espiritismo. Por isso que agora eu vim de novo com um livro, mas dessa vez ninguém vai queimar, porque todo mundo aqui vai me ajudar a me defender. Vamos lá. Quando eu estava em Portugal, que eu fui fazer um mestrado em Ciência das Religiões, nesse caminho eu tentei começar o livro, não acontecia. Eu falei, nossa, me disseram que eu escrevi um livro, não consigo. Pegava o computador e não acontecia. Quando eu botei meu pé em Portugal, no dia seguinte, Sheila falou, agora eu vou falar o nome, que até então não falava, né? Sheila falou assim para mim, agora você já viveu tudo que você tinha para viver, você pode começar a escrever. Daí eu falei, agora vai, porque eu tentei escrever várias vezes e não conseguia. É que você tinha que viver, agora você veio aqui, você vai escrever. E aí eu comecei a escrever. 2 de abril de 2022, 2 de abril, ela me diz assim, nós precisamos que você termine esse livro nesse mês de abril. E eu falei, mas não vai dar. Até então eu era bem teimosa. Eu falei, mas não vai dar tempo. Meu mestrado eu comecei agora, são 7 matérias, não sei o que, cheio de argumento. Nós precisamos que você termine no mês de abril. Eu falei, mas o mestrado é bastante disciplina. Cancela o mestrado. Eu falei, mas eu vim para cá para fazer um mestrado, eu vou cancelar? O mestrado não é a tua missão. Eu falei, mas eu já paguei o mestrado. Dinheiro não é importante. Fala pra gente que dinheiro não é importante, gente. Daí, eu ainda falei assim, mas foi em euro. Porque o euro é 7 por 1, era bastante dinheiro, vai que ela se compadece, né? Daí, ela, na verdade, o livro é a tua missão, mas tu tem o livre-arbítrio. Tu pode escolher se tu quer ou não. E aí eu lembro que eu saí caminhando naquela rua que eu morava, numa viela lá em Lisboa, chorando. Eu falei, como é que eu vou cancelar esse mestrado? Eu vou perder todo o dinheiro. Daí vinha uma voz e dizia assim, ó, mas foi tua missão, tu escolheu antes de vir pra cá. Eu falei, mas eu vou perder o dinheiro não é importante. Eu falei, Shirley, eu pensei, o que os meus amigos, familiares vão dizer? Eu vim para Portugal fazer um mestrado, vendi tudo que eu tinha no Brasil e vou rasgar o dinheiro. Porque tem uma voz me dizendo que é para rasgar. Daí eu falei, vou rasgar. Fui lá na universidade, cancelei o mestrado, porque aquele espírito me dizia que eu tinha que terminar em 28 dias o livro. Lembra que eu cheguei lá na Universidade de Lisboa, né? Eu falei, meu Deus, eu tô ficando louca. Eu falei, não tô ficando louca. Daí eu ia com coragem. Comecei no livro, 10 de abril, 15 de abril, 20 de abril, eu só ouvia, é em abril, tem que acelerar, é em abril. Eu falei, eu já cancelei o mestrado, eu tô fazendo, calma. Mas eu sei que eles, para eu não perder o foco, eles ficavam me orientando. E um dia eu perguntei assim, dá para me dizer por que é em abril? Porque quem sabe, né, eu ia dizer, é por isso, então, eu vou fazer bem rápido, né? Precisas confiar. Eu falei, mas não dá para eu saber por que dessa pressa? Confia. Confia. Eu lembro que eu só engolia. Vai lá, Shirley, confia. Quando chegou dia 26 de abril, eu lembro que eu estava caminhando, eu sempre caminhava para dar uma relaxada assim, eu pensei, tá, eu vou terminar esse livro, como é que eu vou lançar ele, né? Será que eu vou voltar para Floripa, vou numa livraria? Como é que faz? Não tem nem noção, né? Meu Deus, o que eu vou fazer? E aí, chega até mim, lá em Lisboa, família humilde, sem editora, nunca foi do meio literário, era do comércio. Chega até mim a oportunidade de lançar o livro na Bienal Internacional do Livro de São Paulo, um livro espírita. E eu falei, é golpe, não deve ser verdade. Fiz uma ligação de vídeo com a pessoa para ver, né? Peguei todo o CPF, tudo, fui ver se era verdade. Shirley, tá tudo certo de vídeo, né? Eu falando, tá tudo certo, a gente só precisa
Seu dia na Bienal é 2 de julho, às 20h30, você vai lançar seu livro. Óbvio que eu tive que pagar isso, aquilo e tal. Mas eu só preciso de uma coisa. O teu passaporte para lançar o livro lá é tu me mandar o arquivo pronto do livro até 30 de abril. Eu lembro que na hora fiz um eco dentro do meu ouvido. Assim, né? E eu comecei a chorar, daí a moça falou assim, tá tudo bem? Eu não ia dizer, né? Sim, meu espírito. Eu, sim, tá tudo bem. E ali foi um divisor de águas que eu falei, eu nunca mais duvido de ti. Por quê? O que que muda? A espiritualidade preparou um lugar para que as portas pudessem se abrir para mim e para esse livro que fala sobre a cura da ansiedade, que o Brasil é número 1 do mundo, e que fala sobre espiritualidade, sobre espiritismo, que dá esperança para as pessoas que acham que a vida é só isso aqui. Eu e o relógio, gente, é uma correria, tá? Mas tá tudo certo. Mais 5 minutinhos, ou 10. Já termino. Tá tudo bem? Eu não tô com ansiedade nenhuma. É que me deram um horário, gente. E eu tenho que cumprir. Quem é que manda na casa aqui pra eu dar uma olhada? Vocês permitem mais um pouco, então? Beleza. Depois disseram que a gente pede uma pizza. Voltei para o Brasil, lancei meu livro e continuei minha caminhada levando o livro. Nem sabia direito o caminho a seguir, seguindo a minha intuição e espiritualidade. Lançando em eventos literários, lancei na Bienal e comecei a bater na porta de rádio e televisão, de todo lugar, para falar do livro e falar de espiritismo. Com muita fé. Até que meu dinheiro começou a acabar. E meu mentor me dizia o quê? Minha mentora, que eu era acostumada a falar mentor. Você não pode trabalhar num lugar fixo, que a gente precisa que você tenha tempo para viajar e ter disponibilidade, que você vai viajar o Brasil inteiro. Você não pode ter um trabalho fixo. E eu precisando de dinheiro. Eu falei, não, mas eu preciso de dinheiro. Se eu mandasse um WhatsApp para qualquer empresa anterior, eu conseguiria um trabalho de volta. Não, mas você não pode, você tem que ter tempo livre. E aí eu falei assim, meu Deus, meu dinheiro está acabando no mês que vem, eu não tenho dinheiro para pagar aluguel, o que eu vou fazer? Ah, vou lançar um curso. Daí eu falei, já sei, eu vou lançar um curso. Daí criei um curso. E segunda-feira, eu lembro que era sexta, na segunda eu ia no programa de TV, eu falei, já vou anunciar no Jornal do Almoço lá, e vou ganhar dinheiro, vou pagar meu aluguel e continuo viajando, vai dar tudo certo. E aí, Sheila fala, que curso é esse? Eu falei, um curso. Já com medo, né? Deleta esse curso do teu computador. Eu falei, ok, vamos conversar então. Eu assumi a missão, eu sou uma discípula, pode contar comigo até o fim da vida, mas aqui na Terra paga aluguel. E eu não tenho mais dinheiro. E eu não sei o que fazer. Eu vou te dizer agora, eu vou te dar orientação e tudo vai dar certo, fica calmo. A partir de hoje, você vai pedir ajuda das pessoas. E eu, ajuda? Como assim? Ajuda para comer, para morar, para se vestir, para pegar ônibus, para fazer as coisas do livro. Eu falei, mas eu prefiro trabalhar? Óbvio. É que a partir de hoje você precisa exercitar a humildade que você acha que tem, mas que não tem. E eu me achava, gente, o ser humano mais humilde. Eu me achava. Para seguir na sua caminhada espírita, você precisa aprender o que é humildade. E você não é humilde. Eu falei, mas eu prefiro trabalhar, eu posso trabalhar. E eu tentando uma justificativa, porque inconsciente eu não queria pedir para os outros. Por quê? A vida inteira eu tive um excelente salário, nunca pedi R$1 para ninguém, nem para minha família, ajudava as pessoas, viajava o mundo inteiro, vestia melhor roupa, melhor perfume, melhor tudo, nunca de R$1. Como é que eu pedi ajuda para comer? E ela falou, em menos de 6 meses você já vai começar a ter dinheiro até para devolver para essas pessoas, para quem te emprestar. Mas esse é o caminho, se você quiser. E eu lembro que quando a gente voltou dessa conversa, eu chorei horrores, que foi o dia mais difícil para mim. Liguei o computador, deletei o computador e segui. E aí, hoje no voo, eu pensando assim, ó, tenho 2 histórias que eu posso escolher para contar sobre a confiança na espiritualidade, que é o que eu vou falar a partir de agora. E aí, eu escolhi uma que para mim foi, assim, verdadeiro milagre.
seguir na minha caminhada de fé, enfim, pedindo ajuda. Muita gente me achando louca me disse não, né? Tu é louca, tu não vai viver disso, ser espírita, ser palestrante, não tem como. Ai, deixa de ser louca. E eu ganhava aquele não e respirava. Eu falei, calma, eles disseram, então eu tenho que confiar. E aí muita gente foi me dizendo sim no caminho. E eu lembro que eu estava em Joinville, Santa Catarina, na casa de uma pessoa, e eu falei assim, agora eu vou pegar minha bolsa, vou botar meus livros e vou em 8 empresas. Daí fiz a lista de 8 empresas e vou lá apresentar meu livro, ofereci uma palestra para os funcionários, vou pedir apoio cultural, vou fazer o que for. Daí eu fui caminhando, era longe. Daí a minha amiga falou assim, eu te levo de carro. Eu falei, a minha alma, a minha intuição me dizia que eu tinha que ir a pé. Porque eu não sabia, estava bem calor. Mas aqui dentro dizia, vai a pé, vai a pé. Nunca contei essa história para ninguém, tá? Ninguém. E aí eu saí caminhando, e aí eu entendi por que eu tinha que ir a pé. Porque eles queriam conversar comigo, eu precisava desse tempo sozinha. Daí eu falei assim, Deus, falta 10 dias para eu pagar meu aluguel, eu não tenho dinheiro. Eu quero trabalhar, vocês me dizem que eu tenho que seguir. Eu estou palestrando em centro espírita, tem um monte de centro espírita para ir, eu não tenho dinheiro para viajar. Eu não tenho dinheiro para pagar hospedagem, eu não tenho dinheiro para ônibus, para voo, para nada. Mas eu estou aqui e eu quero. Mas de onde que eu vou ter dinheiro? Eu estou preocupada. E eu falando com ele, e andando, né? Com a minha bolsa, com o chapéuzinho. E aí eu escuto uma voz assim, calma, o dinheiro já está no teu caminho. Isso tu não precisa te preocupar. E eu falei, mas está onde? Caminha, segue com fé, que o dinheiro já está no teu caminho. E eu entrei num mercado grandão, que tinha uma praça de alimentação, me sentei um pouco e comecei a chorar, sozinha. E comecei a chorar, chorar, chorar. E eu falava assim, ó, meu Deus, essa fase vai passar, eu preciso confiar. Porque eu tenho que falar sobre o amor de Deus, sobre o espiritismo para as pessoas, mas eu preciso confiar que essa fase vai passar e tu vai me ajudar. Nisso, senta uma jovem senhora do meu lado e viu que eu estava chorando. E ela, tá tudo bem? Eu falei, sim, tá tudo bem. Joguei a lágrima e tal. E ela, tu mora aqui, conversando, falei meu livro, tirei o livro. E ela falou, por que tá chorando? Eu comecei a chorar e falei a verdade. Eu falei que eu tenho uma missão que eu assumi com Deus muito séria. Só que eu não tenho mais dinheiro. E eu preciso levar meus livros e eu não sei o que fazer. Eu tenho um monte de palestra para ir em centro espírita, as pessoas precisando acreditar que existe cura da ansiedade, que existe vida após a morte. Eu não tenho dinheiro. E comecei a falar e desabafar. Eu nem pensei quem era ela, né? O que te deixaria tranquila para tu palestrar esses 3 meses? Eu falei, como assim? Quanto de dinheiro tu precisa por mês? Por 3 meses, quanto? Eu lembro que eu falei, para pagar aluguel, minhas despesas, meu cartão, não sei o que, acho que uns 3 mil por mês. Ela, fica tranquila, por 3 meses tu tem. Pensa se eu desabei, né? Eu falei, como assim? Tu não me conhece, ela? Não foi à toa que a gente se encontrou. Eu preciso te ajudar, eu tô junto na missão. O porquê que eu tô contando isso para vocês? Isso é milagres diários acontecem na vida da gente quando a gente tem o coração disposto para isso. E aí, o que acontece? A gente fala que confia em Deus, a gente fala na oração que seja feita a vossa vontade, mas na prática a gente não confia o suficiente. Eu falo por mim. Porque se a gente confiasse, a gente não seria tão ansioso, preocupado com o futuro. Se a gente confiasse, a gente não duvidaria se vai dar certo ou não. Porque tudo o que acontece é da vontade de Deus. Para encerrar já, um outro milagre, faltavam 5 livros para acabar. E eu não tinha de onde imprimir livro, né? Pensa, dinheiro da onde? Aparece no meu caminho uma pessoa que tem uma livraria lá na Praia Brava, Itajaí, que me conheceu, viu a minha fé, minha determinação em ajudar as pessoas, e do dia para a noite, do nada, que a gente acha que é do nada, né? Eu falo que é o Lego, eu tenho uma amiga que fala que é o Lego celestial, as pecinhas vão se encaixando e a providência de Deus agindo. Do dia para a noite, eu aceitei uma sugestão dela e assinei um contrato e eles imprimiram para mim 600 livros, mais 600, mais 600, mais 600. Com o objetivo que eles estão anotando os livros que eu vendo, quanto mais rápido eu vendo esse livro, eles querem me indicar para uma editora grande de São Paulo. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque todo mundo que cruza o meu caminho
e que se conecta, está junto na missão. Seja contribuindo com livros, seja falando do meu Instagram, seja falando da minha história, seja indicando uma palestra. Porque eu sozinha levo com a minha mochila e minha fé. Mas uma editora, ela vai distribuir por todas as cidadezinhas do país. Ela vai chegar em todos os lugares. E eu sozinha vou demorar muito mais. E a gente tem pressa, porque a cada segundo inúmeras pessoas interrompem as suas vidas porque não acreditam na cura da ansiedade e porque acham que a vida é só isso aqui. Vocês não têm ideia de quanto eu recebo todo dia no meu direct de TikTok, de rede social, assim. Tô pensando em me matar porque eu perdi minha mãe. E sem a minha mãe eu não sou nada. Tô pensando em me matar, tô pensando em tirar minha vida porque perdi minha filha faz 6 meses. Será mesmo que existe essa vida após a morte que tu tá falando? Então pensa quantas pessoas a gente pode acessar e fazer com que elas tenham esperança, entendendo que a vida não é só isso aqui. Para finalizar, Jesus Cristo, ele esteve aqui na Terra há 20 séculos atrás, era um ser encarnado como nós. Com a sua fé, ele caminhava falando do amor de Deus, né? Pregando, evangelizando, reunindo pessoas. O corpo físico dele morreu, ele continua vivo, um espírito de luz, né? Muito vivo. E o que ele pede para nós? E eu recebo isso o tempo todo dos mentores, que eu devo falar isso em todo lugar que eu vou. Hoje, na Terra, cada um de nós aqui tem uma responsabilidade de ser um discípulo da vida moderna. Nós precisamos contribuir com a melhora e a regeneração desse planeta. Evangelizando. Ah, mas não é pregando, abrindo o evangelho de repente. Mas é sendo, na prática, o amor e a caridade. Porque a gente fala tanto, né? Qual é a base do espiritismo? O amor e a caridade. Mas será que a gente está agindo com amor mesmo? Porque agir com amor, para quem é bondoso e caridoso com a gente, é maravilhoso. Mas como será que a gente age com alguém que julga a gente? Com alguém que nos insulta? Com alguém que nos quer mal? Com algum atrito na família? A gente age com amor? Né? Que a gente possa colocar o amor à frente de todas as relações. E será que a gente age com caridade? Né? O que é caridade? Não é só entregar um pão. É tirar o tempo para ouvir alguém. É perdoar. E uma coisa muito forte que hoje eu ouvi nesse voo, porque hoje o voo foi espiritual, né? Celestial. O perdão é a cura da alma. É a cura. A gente precisa perdoar. Perdoar quem fez mal pra gente, nos perdoarmos pelas nossas falhas, porque o perdão, ele amargura, ele dói. O que vale? Não sei se já assistiram o Nosso Lar, né? 2. Mas pra que ir pra lá com rancor e ódio de alguém? Se a gente pode perdoar aqui? Porque a gente vai. E vamos aproveitar para perdoar em vida, então, né? Eu encerro dizendo que eu sou muito feliz por ter conhecido cada um de vocês. Pena de eu não ter olhado todos os olhinhos, mas depois se quiserem me abraçar, eu sou bem do abraço. Vou ser bem feliz de conhecer vocês. Quem quiser contribuir nessa jornada comigo, na missão, não é por mim, não é por dinheiro, porque todo livro, toda a venda do livro vai para o meu apoiador cultural, que me mantém para que eu possa continuar. Eu vou atender aqui depois. Eu tenho alguns livros e o restante eu mando pelos correios depois. Isso é de menos, a gente conversa. Mas me indiquem para alguma outra casa espírita. Falem para as pessoas que vocês conhecem que têm ansiedade, que têm alguma dúvida sobre isso, porque é o nosso papel. Agradeço muito a escuta de vocês, a atenção, e que a gente possa seguir levando muito mais o amor e a caridade na prática. Era isso. Obrigada a todos. Obrigada. Fiz uma cola em vão, né, gente? Eu faço? Posso fazer? Então, agora, querida? Sim? Posso fazer a prece agora? Tá. Então, eu vou pedir a todos nós que a gente possa, quem tiver vontade, fechar os olhos. Deixar seu corpo solto, pernas soltas, ombros soltos, mãos. Será que algum minuto do dia hoje a gente relaxou? Que a gente possa relaxar nesse momento.
se entregar a essa oração, que a gente possa fazer 3 respirações bem profundas. E eu vou orientar para vocês o seguinte, que na primeira inspiração, você traga o que você quer trazer para a sua vida em pensamento. Exemplo, amor. Vamos lá. Primeira. E solta o que não quer mais. Raiva. Segunda, perdão. E solta o que não quer mais. Rancor. Terceira, tranquilidade. E solta o que não quer mais. Ansiedade. Em sintonia com os nossos sentimentos e com as nossas intenções, agradecemos a Deus e a toda a espiritualidade pelas palavras de hoje, pelas intuições, pelas reflexões, que a gente possa sair daqui inspirados a praticar, inspirados a ajudar, inspirados a amar. Jesus fez um pedido que a gente pudesse praticar a lei do amor. Dentro da lei do amor não existe ódio, não existe rancor, não existe mágoa, existe amor. Que a gente possa sair daqui inspirado a cuidar das nossas palavras com as crianças, inspirado a cuidar da nossa imagem, do nosso corpo físico, do nosso corpo mental, do nosso corpo emocional, do nosso corpo espiritual. Que a gente entenda que não viemos para cá só para evoluir materialmente. Viemos para cá para evoluir moral, intelectual e espiritualmente. Agradecemos a todos os encarnados e desencarnados pelo tempo, aos nossos anjos, mentores, e que a gente possa seguir daqui sendo espíritas na prática, vivendo o amor e a caridade. Vamos encerrar fazendo a oração à Virgem Maria, a mãe de Jesus, essa mulher corajosa que enfrentou a todos os julgamentos para dar à luz a esse ser de luz que nos serve de exemplo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.